Olá, pessoal! Este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala e estou aqui com a Júlia Fregonese. Oi, Ju! Oi, Ari, tudo bom? Bom, a nossa entrevistada de hoje é a Lívia Cunha. Oi, Lívia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ari. É um prazer estar aqui com vocês. Lívia Cunha é fundadora e CEO da Cuckoo Health, startup da área de saúde criada em 2016. Ela é uma das únicas mulheres latino-americanas a ser selecionada para o programa Apple Entrepreneur Camp, para organizações fundadas e lideradas por mulheres. Sua empresa, a Cuckoo, tem como principal produto um aplicativo que funciona como um cuidador digital para pacientes que precisam tomar remédios regularmente, lembrando os horários dos remédios e esclarecendo as dúvidas. Catarinense, filha de um médico e formada em administração de empresas, antes de empreender, Lívia trabalhou na Fundação CERT, Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras, atuando na área de empreendedorismo inovador em projetos com incubadoras, parques tecnológicos e startups. Ela tem 28 anos e foi indicada pela revista Forbes como uma das Under 30, que reconhece profissionais de destaque com menos de 30 anos. Bom, começando do começo, queria saber um pouco da sua infância, vou voltar lá atrás. Seu pai é médico. E eu queria saber, assim, que lembranças você tem do tempo em que você acompanhava ele no trabalho? Que cenas você via? Meu pai é um médico empreendedor, então ele fez medicina, mas ele formou em Goiânia, depois ele fez residência aqui em São Paulo, e depois ele mudou para Florianópolis para viver lá com a minha mãe, mas ele não conseguia de jeito nenhum entrar nos hospitais, ele não tinha uma referência, ele não tinha uma indicação para começar a carreira dele como médico em Floripa. E foi muito bacana porque, como ele viu que não tinha espaço para ele, o movimento que ele teve foi construir o espaço dele. Então, meu pai, ele é GO, ele construiu uma das primeiras maternidades em Santa Catarina e em Florianópolis para começar a ter o espaço dele. Então, meu pai, desde muito cedo, me mostrou que ele tinha uma paixão forte por uma área, que era a área da medicina, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma veia forte de construir os lugares se ele não encontra o lugar onde ele pode estar. Era muito comum meu pai trabalhar e me levar com ele para o hospital, para a clínica. Ele gostava de me envolver nesse cenário e me mostrar que quando você quer fazer algo, você tem que se dedicar extremamente àquilo que você está fazendo. Nunca quis ser médica, eu não era aquela criança que falava que seria médica, mas, na verdade, sempre quis trabalhar na área da saúde, principalmente cuidando da relação de médico e paciente. Então, uma outra cena que eu lembro bastante também, e é a cena que me motivou muito a construir a Cuckoo, era a cena de que pacientes chegavam na sala de espera, e eles chegavam numa sala de espera, tinham uma expectativa altíssima de que eles entrariam no consultório e sairiam dali com todos os problemas resolvidos. E o que acontecia é que, na verdade, esses pacientes, eles voltavam no mês seguinte ou 2 meses depois com as mesmas reclamações. O paciente, em tese, ele tinha tudo nas mãos dele, e eu sabia da competência daqueles profissionais de saúde em apoiá-los no momento em que eles estavam juntos. Mas eu me instigava muito conseguir entender o que acontecia com esse paciente quando ele não estava mais ali. E foi tudo isso, o caminho que foi me motivando ao longo do tempo a construir uma solução que pudesse pegar na mão desse paciente e ajudá-lo a ter uma vida melhor em relação à sua jornada de tratamento quando ele estava sozinho. E Lívia, você falou que você sempre quis trabalhar na área da saúde, mas ao mesmo tempo não queria fazer medicina, né? E por que você então decidiu fazer uma faculdade de administração, em vez de seguir em uma outra área na saúde? Tinha algo dentro de mim muito empreendedora desde pequena. E aquele empreendedor mais clichê, que vai na casa do vô, faz suco de limão e vende na porta, pega o gibi do irmão e vende no consultório do pai. Então eu sempre gostei muito desse lado de vender também, de vendas. E eu sempre brincava, quando eu era pequena, que eu tinha minha empresa, eu falava muito disso. Isso foi se tornando muito real para mim, porque eu acho que muito porque o meu pai, para mim ele era um médico, mas ao mesmo tempo ele era um empreendedor também, então eu tinha esses dois caminhos.
E na lógica, assim, da minha cabeça, o que fazia sentido era me dedicar a uma formação na área de negócios, para aprender ferramentas de gestão, para eu poder profissionalizar um pouco mais toda essa vontade, né, canalizar essa vontade, essa paixão que eu tinha em um negócio. E a administração foi o caminho que eu encontrei. À época, eu fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, optei pela Universidade Federal porque lá eu entendia que eu tinha possibilidades de fazer cursos não só da administração e disciplinas não só da administração, mas também de outros cursos, o que me agregaria bastante uma visão mais ampla sobre como gerir uma empresa, como lidar com pessoas, como construir soluções e como enfrentar desafios num todo. Você fez a faculdade de administração, já pensando que isso te daria uma boa base para empreender, mas você não trabalhou, você não teve uma experiência de trabalho, né? Uma experiência profissional antes de empreender. Então, como foi essa decisão de sair da faculdade e já começar um negócio? Isso não foi uma decisão completamente racional. Eu acho que eu tinha uma vontade de empreender tão forte, e a faculdade, para mim, ela era um passo que ela me levaria ao empreendedorismo, ela não me levaria necessariamente a um emprego e depois desse emprego eu buscaria empreender. Eu já queria empreender, eu já era bastante inquieta, eu nunca busquei construir uma carreira, isso era bastante diferente em relação aos meus colegas. Eu não tinha aquele plano de trabalhar naquela empresa, eu não tinha aquela vontade de fazer um trainee. Na verdade, eu tinha vontade de começar a empreender logo. Tanto que foi quando eu estava na última fase, eu comecei a construir o meu TCC, foi o plano de negócios da Cuco, para que eu começasse logo. E quando você começa cedo, você tem as vantagens e as desvantagens, né? Mas naquela época, para mim, só parecia ter vantagens. Então, eu olhava para minha situação e eu pensava, poxa vida, hoje é o meu tempo em que eu sou, na minha vida, provavelmente numa cronologia, em que eu serei mais desimpedida. Eu não tenho família, eu não tenho algumas outras pessoas que dependem de mim, então é a hora que eu tenho que eu mais vou me permitir arriscar, provavelmente. Eu achava isso naquela época, eu acredito que hoje eu ainda permaneço arriscando o tempo inteiro, mas isso me tirou um pouco das travas, né? Então eu quis aprender, e eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de aprender com a prática, muito. Então eu estudo bastante a teoria, mas eu gosto de provar se aquela teoria faz sentido na prática, com os meus exemplos pessoais, com as pessoas que convivem comigo. Então eu acho que não foi uma decisão extremamente racional, mas para mim não tinha outro caminho. E eu acho que isso é um pouco de sonho mesmo, né? Tem pessoas que sonham fazer carreira em uma grande empresa e outras têm outros sonhos, mas o meu sonho era ser empreendedora e eu não vi a hora de poder começar. Você recomenda isso para os jovens? Porque você disse que vários jovens te perguntam esse tipo de coisa, e eu imagino que eles tenham anseios parecidos. É algo que você fala, cuidado, não faz em casa sozinho, ou você recomenda que as pessoas se joguem, né? Vou emendar uma outra pergunta, que você já respondeu até um pouco, mas assim, olhando agora em retrospectiva, você perdeu, ou o que você deixou de ter, que lacunas você tem, que uma pessoa que passou por uma empresa, nem que não tenha feito carreira, mas tenha tido uma experiência como funcionário, tem. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar sobre o tema com muita responsabilidade. Cada pessoa conhece as suas barreiras, conhece a sua realidade, e essa decisão ela é extremamente de cada um. De fato, a jornada é extremamente realizadora para quem gosta e para quem tem a resiliência necessária para atravessar essa jornada. Para mim, não existe realização maior. Porém, cada pessoa deve se conhecer muito bem para dar esse passo, né? Então eu gosto de falar de empreender com muita responsabilidade. Eu acho que o primeiro exercício para você começar a empreender é você ter um exercício de autoconhecimento. Entender quais são suas motivações para isso, qual é o seu propósito ligado ao empreendedorismo, se você tem algum propósito ou se não, se é um desejo, se é uma curiosidade. O que eu posso fazer é contar que a melhor decisão que eu tive na minha vida foi ter empreendido aos 23, 24 anos. Porque, embora isso tenha me deixado
me faltado algumas ferramentas, que foi a sua segunda pergunta, isso me trouxe uma casca tão poderosa em relação a enfrentar desafios grandes e ter que ter coragem para enfrentá-los e ter toda a resiliência de me remodelar perante a um desafio ou a um fracasso, que eu não sei se eu teria se eu tivesse feito uma carreira mais estável, né? Mas isso é muito individual. Eu acho que as pessoas também podem se desafiar dentro das empresas. Então, quando eu olho para trás, eu penso que eu já tive uma fase em que eu me culpava muito, pensando que eu poderia ser uma CEO melhor, que eu poderia ser uma fundadora melhor, porque muitas das ferramentas que eu tenho hoje, eu não tinha quando eu comecei a empreender, e eu só consegui com o tempo e com o desafio. Quanto maior o desafio que eu aceitava, mais eu aprendia com ele. Mas uma coisa muito difícil também é que você, quando você funda uma empresa tão jovem e você nunca fez uma carreira, você é o seu próprio guia, o seu próprio líder, então você mesma tem que, o tempo inteiro, dar feedback, avaliar sua conduta e entender como você pode dar um próximo passo melhor em relação ao passo anterior que você deu. Então, eu acho que empreender jovem te traz muita maturidade, né? Você acelera o tempo da maturidade em relação à sua vida profissional, na minha visão. Só que, ao mesmo tempo, você vai levar um pouco mais de tempo para aprender processo, para aprender, talvez, gestão de pessoas, gestão de conflito. Eu acho que tudo isso, esse ferramental que tem mais relação com a teoria em si e que uma grande empresa te proporciona, dentro de uma startup, principalmente, que você vive como se fosse um jogo de vôlei de um jogador só, que você é o único jogador. Você vai de um lado, vai de outro, não deixa a bola cair. Mas você aprende muito rápido, né? Eu acho que isso é muito fantástico, assim. E na minha visão, eu olho para trás, hoje eu teria feito muitas coisas diferentes, eu falo isso para todo mundo, mas eu só sei disso hoje. Eu não sabia disso lá atrás, e eu não posso me culpar por isso. O que eu posso é pegar esse aprendizado e ser melhor no dia seguinte. Lívia, eu ia perguntar se você poderia contar pra gente um episódio de um momento, algum dilema que você teve que te fez pensar isso, tipo, putz, eu podia ter um ferramental melhor. Legal. Eu acho que tem várias situações que a gente pensa isso, principalmente quando a empresa vai tomando um pouco mais de forma e você precisa ter um pouco mais de governança, de estrutura, e muitas vezes não para você, mas para as outras pessoas que vão fazer parte do seu sonho. Então, muitas vezes eu queria entender um pouco mais de processo, no sentido de, poxa vida, eu estudei isso na faculdade, mas como eu aplico isso na prática em relação a montar aqui um plano de carreira para as pessoas que vão fazer parte da Cuco, porque eu quero que elas estejam comigo e realizando esse sonho por muito tempo. Então, são coisas que você, embora você tenha teoria, na prática, quando você mistura esse ferramental de criar um plano de carreira, só que você tem que ter toda a inteligência emocional de sentir os interesses e as expectativas das pessoas e conseguir conduzir isso em conjunto e paralelo, é muito desafiador, né? Eu acho que esse é um dos exemplos que eu tenho, que eu passei. Agora, eu já tive alguns desafios também, que são desafios enormes em relação a conflito mesmo, né? Então, eu tive uma vez, por exemplo, um investimento que não deu certo. Nesse investimento, eu precisei aumentar uns 5 anos da minha vida de experiência para poder chegar cara a cara numa discussão e saber lidar com aquilo de uma forma extremamente madura, né? Então, eu acho que a maturidade que o jogo, até mesmo político, dentro das relações de grandes empresas te traz, é algo que você tem que aprender na prática. E o empreendedor, e a empreendedora, no meu caso, geralmente não está muito disposto a fazer esse jogo e a ter essa paciência de relação, né? Eu acho que isso é algo que eu teria aprendido e teria me ajudado, mas, de qualquer forma, eu sou até irritante com esse pensamento, mas eu acho que tudo tem uma solução. Assim, as pessoas dentro da Cuco falam muito que para a Lívia tudo tem uma solução, e às vezes não é bem assim, mas na minha cabeça de empreendedor eu tenho até que tomar cuidado com isso, porque na minha cabeça, de fato,
todo desafio vai ter uma solução, por mais que você tenha o ferramental anterior ou não. E Lívia, em algum momento você já pensou em mudar de área? Teve algum momento em que você decidiu que a área da... Decidiu não, você pensou que a área da saúde podia não ser a melhor área para você, ou que você gostaria de seguir outro caminho? A gente conta muito pouco isso, mas a verdade é que a gente pensa, a gente se questiona se esse é o caminho quase todo dia, eu acho, né? Mas o que me prende à área da saúde? Eu sou, de verdade, completamente apaixonada pelos desafios que existem e que podem ser resolvidos na área da saúde. Eu acredito que existe um potencial enorme, um mercado que precisa de muita inovação, um mercado que precisa de pessoas apaixonadas pelos propósitos e causas que existem dentro dele. E eu acho que eu sou uma dessas pessoas. Então, eu acho que o momento em que eu for desistir ou mudar de área, provavelmente vai ser o momento em que eu sinta que eu consegui realizar a transformação que eu acredito que o mercado precisa no setor de saúde. Só que eu não acredito que eu vou chegar nesse dia e essa ficha vai cair e eu vou pensar, acho que agora eu consegui fazer tudo o que eu queria. Porque, ao mesmo tempo, o sonho é tão grande e a ambição e essa vontade de fazer acontecer é tão grande que acompanha o tamanho do desafio. Então, eu acho que é difícil a gente se sentir realizado para partir para a próxima. Eu, sinceramente, não me vejo em outra área. Eu tenho dificuldade para me ver também em outra carreira, embora muitas pessoas me tragam e me falem que me veem sendo executiva ou que me veem fazendo outras coisas, eu ainda não consegui. Eu acho que eu estou só no primeiro degrau aí dessa jornada, e tenho muito para fazer pela frente. Você é muito otimista, né? Gostou? E é uma coisa muito empreendedora mesmo, né? Um dia um amigo nosso, empreendedor, o Eduardo Adas, que já deu uma entrevista aqui pra gente no podcast, fundador da Soap, de apresentações, ele falou assim, você já viu alguma empresa, algum pessimista empreendedor? Né? Eu nunca vi, porque é muito difícil você fazer a coisa dar certo se você acha que tudo vai dar certo. Imagina achando que nada vai dar certo, né? Exato, exatamente. É fundamental, porque, e eu acho que esse negócio de dar certo, Ari, ele tá muito relacionado também ao seu propósito empreendendo, né? Eu penso que eu passei por tanto desafio nesses 4 anos de Cuco, tanta coisa que o caminho natural seria de existir. E o que me prendeu nesses 4 anos e que me prende todos os dias, na verdade, é a ligação que eu tenho com o setor que eu atuo. Se eu fizesse a mesma coisa, talvez, em um setor que eu não tenho conexão ou algo que eu não acredito que pode ser transformado da forma que eu acredito, dificilmente eu teria essa persistência e essa resiliência, eu acho. Vamos voltar, então, na origem da Cuco. Por que criar a Cuco? Desde quando nasceu essa ideia especificamente? Todas as observações que eu tinha no contexto de médico e paciente, a que mais me incomodava era o que acontecia com esse paciente quando ele sai do consultório. E aí eu comecei a entrar um pouco mais nessa realidade, a aprofundar e a entender que os pacientes têm uma jornada extremamente desafiadora a partir do momento em que eles recebem um diagnóstico ou uma prescrição. Só que ninguém ajuda esses pacientes na jornada, a não ser o momento que ele terá daqui 1 mês ou 2 meses numa próxima consulta. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comportamento do paciente também e perceber que o paciente latino, especificamente, é um paciente que ele é muito carente em relação ao cuidado, ele gosta muito de ser cuidado e ele não acha que os resultados do tratamento dele dependam dele, mas sim dependam das pessoas que cuidam dele. Esse paciente quer ser cuidado nessa jornada, é impossível cada médico voltar para casa com seu paciente e cuidar desse paciente todos os dias, só que o cuidado não pode parar, a gente precisa cuidar das pessoas. E foi aí que eu comecei, uma das coisas que eu fiz na universidade foi um estágio em tecnologia, em startups e incubadoras de empresas na Fundação CERT, e eu comecei a entender que a tecnologia poderia ser o caminho para a gente fazer com que cada paciente fosse para casa sendo cuidado por um cuidador digital. E uma das coisas que a gente percebia que os pacientes tinham mais desafio era a tomada de medicamentos, o que parece muito simples, né? Mas tem um estudo que traz que a cada 100 prescrições que são realizadas,
só de 25 a 30 são tomadas corretamente pelo paciente. Então tem um gap enorme aí. E aí a gente desenvolveu a primeira solução da Cuco, sempre com esse conceito de que o Cuco seria o cuidador digital do paciente, com a versão de lembrete de medicamentos. Então, primeiro, vamos ajudar o paciente a tomar seus medicamentos corretamente. E foi assim que nasceu. A gente lançou o MVP, foi muito bacana a época, isso em 2016, um lembrete de medicamentos que hoje é algo super comum, na época não era, né? Então foi uma demanda bastante orgânica de pessoas buscando soluções digitais para seguirem o seu tratamento da forma correta, e especificamente em medicamentos. E a gente aprendeu muito e começou a entender que não adiantava a gente trazer uma solução nichada de medicamentos na mão só dos pacientes. A gente precisava conectar esse paciente ao entorno dele, para que a gente gerasse valor de fato, né? E aí a gente foi evoluindo o produto. Desse primeiro MVP, nasceu a segunda plataforma da Cuco, que é a plataforma do profissional de saúde, que é uma plataforma em que o profissional de saúde pode acompanhar o paciente, sempre nesse conceito de colocar o paciente no centro, conectá-lo ao time de cuidado dele e gerar uma melhor experiência de jornada de tratamento. Qual que é o modelo de negócio da Cuco? Vocês têm investidores? Como é que funciona? O primeiro modelo de negócio da Cuco que a gente criou foi um modelo voltado para operadoras de saúde. O que a gente imaginava? Se a gente conseguir ajudar o paciente a engajar no tratamento médico, consequentemente a gente vai gerar uma redução de custos com a saúde. Porque os pacientes com que a Cuco trabalha são pacientes crônicos, que geram um maior custo dentro de uma operadora de saúde. E aí, em 2016, fui eu, com meus 20 e poucos anos, tentar vender e tentar falar sobre isso, sobre inovação em saúde para redução de custos para operadoras, que estavam aí há muitos e muitos anos, com seus modelos estabelecidos, não querendo olhar para a inovação e não acreditando na inovação como estratégia de redução de custos. Além disso, com uma grande corda no pescoço, porque acabavam de ser impactadas pela crise e as empresas nunca perderam tantos colaboradores e, consequentemente, as operadoras e planos de saúde nunca perderam tantos beneficiários por conta das demissões. E esse foi um momento mega desafiador, porque você imagina que a gente estava há 2 anos construindo uma empresa com todo o carinho, colocando todo o amor e paixão no produto para chegar na vida das pessoas e ajudar essas pessoas. E aí a gente se depara com um grande desafio que é, não temos modelo de negócio. Nesse momento, o meu time inteiro desmotivou. E eu acreditava que valia a pena a gente remodelar e criar um modelo de negócio. Quando eu comecei a estudar o tema de engajamento de pacientes e entender quais eram os impactos que a não adesão ao tratamento gerava na cadeia de saúde, para descobrir quem era o meu principal cliente. E nesse momento eu comecei a perceber o impacto da não adesão na indústria farmacêutica, e estudei muito a indústria farmacêutica, e percebi que havia uma oportunidade e havia um momento certo em que a indústria buscava soluções digitais para aumentarem a adesão ao tratamento do paciente, e não tinha ninguém nesse lugar aqui no Brasil. Foi quando eu estudei também modelos de fora, comecei a estudar um pouco mais sobre digital terapêuticas, que foi a grande linha que inspirou a Cuco na criação do seu modelo de negócio, e entendi que havia um formato aí a ser construído. Então, o que a gente fez e o que a gente faz hoje, basicamente, foi criar um modelo de negócio que ajuda os laboratórios farmacêuticos a entregarem valor além do medicamento, com a experiência do cuidador digital, que vai ajudar o paciente todos os dias a tomar os seus medicamentos e comprar os seus medicamentos, mas também vai ajudar o paciente todos os dias a controlar a sua condição crônica, com protocolos e dados, e vai devolver esses dados para que os médicos desses pacientes possam entender como ele está evoluindo no seu processo de tratamento médico, né? Então... E você contou que o modelo de negócio foi o primeiro desafio da Cuco, que era criar um modelo de negócio do tamanho e da forma que a Cuco precisava. Mas qual foi o maior desafio que você teve na Cuco? Quando você vai passando esse brilho nos olhos para mais e mais pessoas, você vai escalando o seu sonho dentro da empresa, a sua paixão dentro da empresa, né? Eu acho que esse para mim é de longe o maior desafio, não porque seja difícil as pessoas acreditarem
que a gente pode dar certo ou algo relacionado, mas principalmente porque o mercado de saúde, ele tem muito conflito, ele é um mercado que é muito difícil de navegar. Então, muitas vezes, você vai passar por desafios enormes que parecem que você não vai superá-los. Né? Você olha para frente, parece que tem um muro enorme na sua frente. E o meu papel é fazer as pessoas que estão comigo pegarem o seu martelinho e quebrarem esse muro com a mesma força, com a mesma vontade que eu tenho. Então, eu acho que isso é algo que é um desafio, eu venho conseguindo fazer cada vez mais, aprendendo a como fazer e tendo pessoas ao meu lado que têm o mesmo brilho nos olhos que eu tenho e me ajudam a vencer esse desafio. E como é que você encontra essas pessoas, Lívia? Como é que você contrata? O que você olha? Claro que muita coisa você deve desenvolver, ajudar a despertar nas pessoas, mas o que você olha que tem que vir com a pessoa? Eu me procuro muito nas pessoas em 2 sentidos. O primeiro deles é o propósito genuíno por trás de fazer aquilo que está fazendo. Eu acredito muito que o que segura a gente numa jornada é a gente acreditar que aquilo precisa ser feito de uma forma melhor. Então, eu busco isso nos olhos das pessoas e no jeito das pessoas, na motivação delas por criar algo relevante. Né? E o que é esse algo relevante? Tem que incomodar. Elas têm que ser inconformadas com o jeito que um paciente segue uma jornada de tratamento hoje, com os caminhos que o paciente não tem para cuidar melhor da sua saúde. Então, esse inconformismo é algo que eu busco. Eu gosto muito de me perceber nas pessoas nesse sentido. E eu acho que tem valores extremamente básicos que estão muito relacionados ao cuidado, à paixão pelo que você faz, ao brilho nos olhos, à garra, à vontade de fazer. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar e gosto muito que as pessoas se envolvam de corpo e alma naquilo que elas fazem. Então eu busco isso nas pessoas. É difícil de você fazer isso logo no início. Eu acho que o tempo vai mostrando para você o interesse genuíno, mas é muito bacana perceber quando você coloca alguém para dentro de casa e essa pessoa, ela passa a falar de Cuco como se Cuco fosse a casa dela há muito tempo. Isso é muito mágico. E eu percebo que as pessoas que vêm e que ficam são pessoas que têm o propósito genuíno de transformar essa jornada do paciente. Muito legal, Lívia. Então, agora a gente vai encerrar. Agradeço muito a sua participação, foi muito legal te ouvir, inspirador, e tanta coisa em tão pouco tempo. Obrigada, Ari. Fico muito feliz com o convite, fico à disposição também de vocês sempre. Eu acho que eu gosto muito do trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho, e estou aqui disponível para qualquer papo, qualquer assunto que motive as pessoas a buscarem a transformação daquilo que elas acreditam. Muito obrigada, Lívia. Foi um prazer enorme te receber aqui. E aí, Ju, gostou da entrevista com a Lívia? Gostei muito da conversa com ela, achei muito inspiradora e uma trajetória muito interessante. Que bom. Vou contar para você aqui o que eu marquei. Eu fico anotando, né, enquanto a pessoa está nos contando sua história. O que me chamou a atenção aqui de mais atitude empreendedora? É a dedicação intensa, né, que ela fala, assim, de várias formas diferentes, desde que ela já foi empreender direto, do quanto ela se aprofundou na área de saúde. Esse tema da dedicação intensa, que eu resumi como dedicação intensa, é uma coisa muito forte, né, um traço muito forte empreendedor, porque é difícil você empreender qualquer coisa, né, seja uma carreira, seja qualquer coisa, se você não tá entregue. É verdade, e o que eu acho muito legal da história dela é que ela sempre alia muito isso com o otimismo. É isso, ela contando que mesmo quando as coisas não têm uma solução, ela vai até o fim acreditando que tem uma solução. E às vezes pode não ter mesmo, né? Mas até o fim é legal acreditar que vai dar tudo certo. Até para garantir que você fez tudo que você pôde, esgotou as possibilidades, né? Verdade. O que eu gostei muito é que ela colocou muito dela mesma no trabalho dela e na empresa dela. Então é isso, ela admirava muito o trabalho do pai dela, acompanhou de perto, não quis entrar na área da saúde porque não era a área dela, mas fez administração, criou o próprio negócio. E é muito do que ela falou, ela não quer sair da área da saúde até ela ver que conseguiu resolver o problema que ela se propôs a resolver.
E ela nunca vai conseguir resolver por inteiro. Então, eu acho que essa proposta dela de levar as coisas até o fim, de resolver o problema, não importa o quanto tempo dure. Eu achei muito, muito corajosa essa dedicação dela também no trabalho e na empresa dela. Concordo, Ju, até anotei aqui, né? Tudo tem uma solução, ela fala, né? Aquilo precisa ser feito de uma forma melhor. Essa obsessão em fazer o seu 100%, e para isso você tem que mirar uma coisa que é até utópica, né? Que é essa coisa de resolver o problema que ela se propôs. Como você disse, ela não vai conseguir sozinha, mas se você não mira uma coisa tão ambiciosa quanto essa, talvez você se contente com menos do que tudo que você pode fazer, né? Eu gostei muito do destaque que ela deu para o autoconhecimento, que é um traço que a gente fala bastante aqui, né, no ateliê, entre nós, de se conhecer muito bem e saber quais são suas motivações, né? Quais são os seus porquês para você fazer sua escolha. Acho que isso é muito, muito sábio ela ter ressaltado isso. Muito bom. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Quer dizer, é muito mais, mas a gente encerra por aqui. E voltamos na próxima semana com mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais, Atitude Empreendedora, e façam suas sugestões, comentários. Estamos aqui sempre de ouvidos abertos para essa comunicação. Muito obrigada, pessoal, por ouvirem mais um episódio e nos vemos na próxima. Até mais! Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses, e o episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Júlia Fregonese. Produção: Marcela Burru, Vitória Pirola, Bruna Galati, Gabriela Lopes, Mariana Meyer e Silvia Balieiro.